No nosso vídeo anterior, nós tivemos como objetivo situar, fazer uma apresentação inicial do contexto histórico da Segunda Guerra, para a gente pensar como foi o surgimento dessa corrente filosófica que é o existencialismo. Lembrando que essa corrente filosófica, que é o existencialismo, ela vai nos acompanhar aqui no curso de psicologia por ter influenciado uma abordagem teórica em psicologia que busca olhar para a existência humana e busca, aliada à fenomenologia, compreender como a existência humana é vivida, tal como ela é vivida no momento que ela é vivida pelas pessoas que a vivem. Então, como cada pessoa experiencia, como cada pessoa significa e como cada pessoa faz escolhas em suas experiências e assim construindo sua existência, vai também se construindo. Pensando então nesse foco do existencialismo e da fenomenologia na experiência humana, tal como ela é vivida, nós podemos agora pensar nesse contexto histórico, tal como ele foi vivido concretamente nas experiências objetivas e subjetivas dos autores e da autora que a gente vem estudando até aqui, né? No caso, a gente vai falar hoje um pouco de como foi esse contexto histórico da Segunda Guerra na Europa para o Jean-Paul Sartre, para Simone de Beauvoir e para o Martin Heidegger. Né? Outra pessoa muito abalada pela guerra foi também o Edmund Husserl, né, o que criou o método fenomenológico. Russell era de origem judaica, mas nós não vamos focar tanto na perspectiva do Russell por olhar mais os autores dentro da reflexão existencialista. Mas cabe mencionar que foi um grande sofrimento. Russell, que havia perdido, né, um de seus filhos na Primeira Guerra, um filho que tinha a idade do Heidegger, e tanto a sua filha quanto o seu outro filho também tinham atuado na linha de frente da Alemanha na Primeira Guerra. Agora Russell, ele era alvo dos mesmos alemães por quem ele lutou por ter origem judaica, né? Então é algo assim que abalou muito os autores e autora que a gente tem estudado até aqui. Então, retomando, né, eu acho que é algo importante da gente fixar o horror, a crueldade do que foi esse contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, como um conflito militar global entre 1939 e 1945. Mais de 100 milhões de pessoas lutaram, entre 50 e 70 milhões de mortes, e o Holocausto, com cerca de 100 milhões de pessoas judias mortas. Vamos então acompanhar o livro principal da nossa matéria, que é No Café Existencialista, da Sarah Bakewell, e ela vai situar como estavam Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir e outros que nós temos estudado neste momento. Então vamos imaginar o continente europeu em meados dos anos 30. E aí, Sartre, como que a gente pode conhecer, né, a experiência vivida por Sartre e Beauvoir nesse contexto? Porque eles escreviam bastante. Né? A Simone de Beauvoir tem uma escrita biográfica bastante vasta, são várias obras de biografia da Simone de Beauvoir, e o Sartre tem tratados filosóficos, ensaios teóricos e também escritas ficcionais. A gente vai começar comentando uma peça de teatro que o Sartre construiu. Sartre constrói uma peça de teatro pensando nesse contexto do continente europeu, e nessa peça ele retrata a cena em que diferentes famílias em suas casas
se reúnem para ouvir o pronunciamento de Hitler no rádio. Então imaginem como que foi para essas pessoas, como que foi para essas famílias ouvindo o pronunciamento de Hitler sobre a guerra, ouvindo o pronunciamento de Hitler sobre o objetivo da Alemanha nazista de extermínio dos judeus e de outros povos considerados inferiores. Então, Sartre traz na sua peça, e os personagens de alguma forma buscando se adaptar a essa mudança que está acontecendo, se adaptar à ideia de um futuro restrito, que consequências esse pronunciamento vai trazer de forma coletiva, mas o Sartre ele é um grande investigador de que consequências essas mudanças históricas trazem no nível da existência concreta e individual, que é vivida individualmente nas escolhas e nas experiências de cada pessoa. Nada mais voltará a ser o que era. Essa faltou o acento em voltará. Nada mais voltará a ser o que era. Essa é a impressão de quem estava vivendo no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial, de que nada mais voltará a ser o que era. Vou ler um trechinho então em que a Sarah Bakewell, no nosso livro principal, ela conta sobre Jean-Paul Sartre nesse contexto. Sartre capta a estranheza de uma semana durante a qual milhões e milhões de pessoas tentavam se acostumar a outra maneira de pensar sobre suas vidas. Então, com o pronunciamento de Hitler, com o início da Segunda Guerra, milhões e milhões de pessoas precisaram pensar e repensar como é que elas vinham vendo as vidas até então. Então, milhões e milhões de pessoas precisavam se acostumar a outra maneira de pensar sobre suas vidas, outra maneira de pensar sobre suas existências. Nos anos seguintes, ele passaria a se interessar cada vez mais pela atração das forças históricas em larga escala arrastando os seres humanos, mas cada qual, ainda assim, mantendo-se como indivíduo livre. Como eu disse para vocês no começo da aula, essa questão da liberdade vai nos acompanhar, como em um contexto tão triste, tão destrutivo e tão lamentável, surge, cresce, se consolida uma corrente filosófica centrada no conceito de liberdade. Então, a partir dessa cena que o Sartre traz na peça de teatro, das pessoas em suas casas, com suas famílias, ouvindo no rádio o pronunciamento de Hitler, a gente fica pensando, o quanto a história arrasta, o quanto forças que não dependem das nossas escolhas, forças que não dependem da nossa vontade, forças que não estão ao alcance do nosso controle chegam e transformam as vidas de uma forma radical. Então, quando uma guerra mundial se inicia, como que eu, na minha existência, na minha experiência individual, posso me ver enquanto livre? Justamente pelo olhar para nessas existências, como cada pessoa lida com o que está acontecendo, como cada pessoa passa por essa transformação no modo de olhar para o mundo, entender o mundo, vivenciar o mundo, e que escolhas que acontecem num contexto tão restritivo, tão devastador, tão difícil, é aí, num momento tão catastrófico, num momento de tantos horrores, que Sartre começa a pensar como é individualmente, em cada existência concreta, que a liberdade se manifesta. Vamos continuar pensando como que é esse contexto. O Sartre, ele sabia que ele não seria enviado para lutar no fronte, ele não seria um soldado do exército no fronte da guerra por causa dos seus problemas oculares. Então, Sartre tinha um problema sério nos olhos, é uma espécie de estrabismo, mas com outras complicações, ele precisava usar um óculos
com um grau bem forte e ainda assim sentia muitas dores, muito incômodo, dificuldade para ler, né? Então a gente pensa uma pessoa que dedicou sua vida à leitura, à escrita, aos estudos, à filosofia, era alguém com muitas dificuldades nos olhos. Ao mesmo tempo, foi esses problemas nos olhos que Sartre contava como, de alguma forma, o salvou de ter que lutar no exército na linha de frente da guerra, e também antes, no período do serviço militar, quando Sartre serviu, ele não precisou estar no exército da mesma forma, né? Ele cumpriu em uma estação meteorológica. Aqui, então, no contexto da Segunda Guerra, em 1933, a Simone de Beauvoir acompanha o Jean-Paul Sartre até a estação, onde eles se despedem. Sartre parte para a guerra, né? Ele, como cidadão, é convocado pelo exército e nenhum dos dois sabem onde Sartre vai servir. E a Simone fica bastante tempo sem notícias, sem saber onde Sartre está, sem alguma forma de comunicação. Ela ficou à espera de notícias por bastante tempo, não sabia onde ele estaria servindo, e a Sarah Bakewell, ela conta como que foi para Simone esse momento, né? O país que ela vive, o continente que ela vive, está num contexto de guerra, o parceiro dela, com quem ela está, com quem ela divide a vida, com quem ela divide as ideias filosóficas, com quem ela divide os projetos, ele parte para servir ao exército. Como que é para ela estar lá em Paris, estar na França, estar na Europa neste momento de guerra? A Sarah Bakewell nos conta. Andando por Paris, no primeiro dia após a declaração de guerra, ela, Simone de Beauvoir, se admirou que tudo parecesse tão normal. Como é que tudo pode parecer tão normal com o mundo passando por algo tão grave e tão destrutivo, né? Antes disso, tem relatos da Simone de conversas dela com o Sartre, quando Hitler começa a difundir suas ideias da superioridade da Alemanha nazista. Eles falavam assim: mas não é possível que algo tão absurdo vai acontecer. Não é absurdo, não é possível que ideias tão absurdas vão ter consequências concretas, vão ter consequências objetivas. Então ela relata na sua biografia essa sensação de absurdo, de perplexidade. Como assim? Como assim? Não é possível que algo assim aconteça, né? Mas aconteceu. Hitler ascendeu ao poder, e aqui a Sarah Bakewell está se baseando no relato da Simone de Beauvoir sobre como a cidade, olhar para a cidade enquanto a guerra estava se alastrando. Parece tudo tão normal. Havia apenas algumas singularidades. Os policiais nas ruas portavam saquinhos com máscara de gás. E ao cair da noite, muitos carros tinham faróis com as lentes pintadas como medida de precaução. Então a cidade parecia muito normal, parecia um dia a dia comum, né? Um dia a dia típico, com apenas alguns detalhes. E a Simone ela vai relatando, vai descrevendo esses detalhes. Essa situação sinistra prosseguiu por meses, no que os franceses chamavam de Guerra de Araque, né? Isso é uma guerra mesmo? Nem parece uma guerra. Mal sabiam eles, né, que esse nome Guerra de Araque seria algo bem passageiro, porque a guerra tomaria proporções gigantescas, né? A guerra tomaria proporções muito destrutivas, né? O Sartre, nesse momento, estava num posto meteorológico na Alsácia, que é perto da fronteira alemã. E na maior parte do tempo, nesse momento chamado pelos parisienses de Guerra de Araque, né, porque a guerra não estava tendo efeitos visíveis, efeitos diretos e explícitos,
Na maior parte do tempo, ele nesse posto em que ele estava servindo, ele podia ler e escrever. Ele tinha todo o tempo para ler e escrever. Ele não podia sair de lá, né? Ele estava a serviço, mas ele usava o tempo lendo e escrevendo. Ele relata que trabalhava nos seus projetos por cerca de 12 horas por dia. Então eram 12 horas lendo sobre filosofia, escrevendo sobre filosofia. Muitas das ideias de Sartre, das anotações que dariam origem aos tratados filosóficos, às principais obras, começaram ali, foram feitas ali, nessas horas e horas lendo e estudando, enquanto ele servia ao exército. Ele também mantinha um diário, então muito do que estava acontecendo com ele nós temos acesso hoje porque ele registrava nesse diário e escrevia longas cartas de afeto para Simone de Beauvoir, né? O relacionamento deles também é registrado nessa troca de cartas. O Sartre contando para ela sobre esse foco na experiência vivida da fenomenologia e do existencialismo também se refletia no relacionamento dos dois, né? As cartas, elas eram bastante densas afetivamente e densas em relatos da experiência vivida. Então Sartre contava a ela como ele estava vivendo essa experiência de servir ao exército durante a guerra, e Beauvoir registrava nas cartas como era a experiência dela de estar em Paris no contexto da guerra. Quando a guerra, então, que estava sendo chamada de Guerra de Araque, na verdade não, né? Na verdade ela cresce, ela se expande, ela devasta, ela atinge seu clímax. Em maio de 1940 é quando a Alemanha ataca subitamente a Holanda e a Bélgica, e em seguida chega a França, né? E a França é ocupada pelo exército nazista. Então imaginem agora, né, um momento em que antes parecia que as coisas estavam, né, seguindo como podia seguir, como dava para seguir, mas agora a cidade está ocupada pelo exército nazista. De novo, a Simone de Beauvoir e o Jean-Paul Sartre perdem o contato, né? A Simone não sabe onde Sartre está, Sartre não sabe como a Simone está. A Simone, então, Simone de Beauvoir junta-se a um grupo de pessoas que buscam refugiar-se para o sudoeste da França, pensando que ali, Paris, a capital, as coisas iam ficar mais drásticas, mais graves, então ela se refugia, passa um tempo na casa de amigos, dá um tempo até voltar para Paris. Então ela escolhe se refugiar, passa um tempo refugiada e então escolhe retornar. Mais uma vez, Simone relata como a cidade parecia estranhamente normal. Então, vivendo num contexto histórico de proporções muito grandes, ela vai contando nos seus escritos biográficos, né, como a sensação é: gente, tem coisa historicamente tão importante acontecendo, mas o dia a dia, o cotidiano, as situações da cidade, assim, parecem estranhamente normais. Aí a gente vê como que é interessante esses materiais biográficos da Simone, biográficos de Jean-Paul Sartre, para a gente pensar a experiência tal como ela é vivida, como é estar em meio a um contexto histórico e com expressões da experiência tal como ela é vivida. Apesar de estranhamente normal, tinha essa grande diferença, que eram soldados da Alemanha nazistas nas ruas, em seus cavalos. A Simone tinha bastante o hábito de escrever, de ir até os cafés escrever, né? Levar seu caderno de anotações e estudar, ficar num café. E ela fala de como era estar ali escrevendo, anotando em um café, e ao lado estão soldados alemães nazistas. Né? Então não é bem uma normalidade, é um estranhamente normal, que parece estranhamente normal, mas está longe de seguir a vida, né? Tem muita coisa ali bem perturbadora, bem destrutiva acontecendo.
E algumas exigências aconteceram, algumas questões que geraram dilemas, geraram angústias. Foi difícil para Simone fazer essa escolha, mas isso era exigido dela, né? É interessante a gente pensar nisso quando a gente acompanha os relatos da Simone de Beauvoir e os relatos de Jean-Paul Sartre no contexto histórico da Segunda Guerra, porque eles estão trazendo nas palavras deles, nos relatos deles, as experiências tal como as experiências são vividas. E essas experiências vividas envolvem escolhas. E nós sabemos como as escolhas são um ponto importantíssimo, são um ponto central para o existencialismo, com toda a angústia que a responsabilidade por fazer escolhas traz. Então a Simone, ela conta de escolhas que ela precisou fazer nesse momento em que Sartre estava servindo ao exército, então ele se torna prisioneiro de guerra quando o exército alemão ocupa a França. Então imagina, Sartre como prisioneiro de guerra, ela na cidade e algumas exigências do exército nazista sendo feitos. Como era fazer escolhas nesse momento? Como era fazer escolhas neste contexto? Eu estou reforçando porque em nenhum momento a concepção existencialista de liberdade é a liberdade para eu fazer o que eu quiser. É a liberdade para escolher o que eu gosto, o que eu prefiro, o que me interessa. É a liberdade de eu fazer o que der na minha cabeça do jeitinho que eu desejar. Não. Muitas vezes essa liberdade se expressa em escolhas que são muito difíceis, em escolhas muito custosas e angustiantes. E é o caso das escolhas relatadas pela Simone de Beauvoir nesse momento. Para manter o emprego, ela precisou assinar um documento declarando não ser judia. Pessoas que eram judias, professores e professoras judeus e judias tinham que ser desligados das escolas e universidades. Imagina que tristeza que é precisar assinar um papel dizendo eu não sou, sabendo quantas pessoas eram e então estavam perdendo seus empregos. Ela precisou fazer compras no mercado clandestino porque já não tinha muito o que comer. Ela conta sobre temperar uma parte que ainda dava para aproveitar de uma carne estragada. Ela colocava com bastante erva, com um cheiro bem forte, porque estava difícil ter acesso à comida. Estava difícil ter acesso a uma série de coisas, por exemplo, cortar o cabelo. Foi aí que ela começa a usar turbante, né? Uma série de restrições da guerra. Então a gente, acompanhando os escritos, vai vendo que escolhas ela precisou fazer nesse momento. Num momento de bastante angústia também por não saber se Sartre estava vivo ou não. Então, enquanto Sartre, servindo ao exército, e Sartre, prisioneiro de guerra, escrevia bastante, estudava bastante, fazia anotações e mais anotações e mais anotações, Simone de Beauvoir, sem ter notícias de seu parceiro também. Ela dizia que a biblioteca era um lugar que, pelo menos por algumas horas, ela podia ter uma sensação breve e ilusória de que nada estava acontecendo, de que as coisas estavam da mesma forma. Eles chegam a contar, né? A Simone, ela estudou Kierkegaard nesse momento, que foi um dos autores que a gente viu aqui na nossa matéria, e o Sartre estudando Heidegger. Então imaginem na explosão da Segunda Guerra Mundial, ambos com essa escolha de se entregar aos estudos filosóficos. Sartre estava mantido como prisioneiro de guerra, né? Ele não poderia sair lá do campo onde ele estava. Ele foi tomado como refém quando o exército da Alemanha nazista ocupa a França, né? Mas ao mesmo tempo o tratamento aos prisioneiros de guerra franceses, né, que não eram judeus, que não eram
pessoas com deficiência, que não eram pessoas doentes, que não eram homossexuais, que não eram... Infelizmente a lista é longa dos que eram tratados com crueldade, com violência, com crueldade, né? Essas pessoas que eram tratadas com crueldade nos campos de concentração era porque, segundo a ideologia nazista, eram inferiores, suas vidas valiam menos, suas vidas nem deveriam existir. Já Sartre, enquanto um homem branco francês, servia ao exército francês, ele foi poupado, ele estava como prisioneiro de guerra, que é uma situação horrível, né? Privado de sua liberdade no sentido comum de liberdade, de poder sair, de poder estar em sua cidade, estar em sua casa, estar com a sua família, estar em seu emprego. Não, Sartre estava prisioneiro, mas ele não teve um tratamento cruel, né? Tanto que também como prisioneiro de guerra ele passava boa parte do tempo estudando e ele precisou pedir uma autorização para cuidar dos olhos, para ir numa consulta oftalmológica e fugiu. Gente, Sartre fugiu do lugar onde ele estava mantido como prisioneiro, né? Com esse problema nos olhos, ele pede autorização para sair para uma consulta oftalmológica e sai e não volta. Então essa foi a fuga de Sartre. Então quem imagina, né, alguém fugindo, um prisioneiro de guerra fugindo, como uma coisa super épica, né, super adrenalina, intensidade, não. O Sartre foi, pediu autorização para ir numa consulta oftalmológica, recebeu essa autorização para sair para consulta oftalmológica e não voltou. Essa foi a fuga de Sartre. Então ele chega, né? A Simone de Beauvoir fica radiante ao encontrá-lo. Imagina como é alguém que está lá mantido como prisioneiro, não pode ter notícia, não pode saber o que está acontecendo. A emoção que foi o reencontro. Ao mesmo tempo que foi uma emoção esse reencontro, o Sartre começou a implicar com todas as escolhas que ela tinha feito, como se ela tivesse que ter se posicionado, como se ela tivesse que ter resistido. Como assim você assinou uma carta dizendo que você não é judia? Como assim você não confrontou as pessoas do seu trabalho? Como assim você está comprando no mercado clandestino? Como é que você aceita isso? O Sartre foi questionando, né, as escolhas que a Simone fez nesse período. Tem registros biográficos da Simone do quanto foi difícil, quanto foi horrível ele chegar sem saber o que ela tinha passado, sem saber o que estava acontecendo, sem entender nada daquele contexto, e ela sendo questionada em suas escolhas. Então esse foi um período de conflitos e desentendimentos entre os dois. Aos poucos, o Sartre foi vendo como não é nada fácil o cotidiano das pessoas civis no momento de uma guerra, quanto de restrições estavam, quanto esse cotidiano estava muito impedido, muito dificultado. E ele fica com uma sensação de que precisa fazer alguma coisa, né? E imaginem como é essa sensação do eu, na minha existência individual e concreta, preciso fazer alguma coisa, num contexto histórico de uma guerra que tem proporções mundiais, que envolve milhões e milhões de militares, milhões e milhões de mortes, que envolve inúmeros países do mundo. E o Sartre com essa sensação de que tinha que fazer alguma coisa. Ele reúne alguns amigos num grupo de resistência, né, com a ideia de resistir à ocupação da Alemanha nazista na França. Logo esse grupo se dissolve com uma sensação de que não há muito o que fazer, né? Há o desejo de fazer alguma coisa, mas o que é que está ao alcance? O que é possível fazer? A sensação é que não há muito o que fazer e fica essa pergunta: o que fazer?
Então, foi também nesse momento de o que fazer, será que nós, como filósofos, como estudiosos, como teóricos, a gente tem como se posicionar, tem como participar de alguma forma de resistência, tem como se opor a esse regime que a gente discorda tanto, que a gente se contrapõe, que é um absurdo, que é violento, que é cruel. Foi nesse momento também que ele conhece Maurice, ele se aproxima de Maurice Merleau-Ponty e de Albert Camus, que são outros dois autores que nós vamos conhecer aqui na nossa matéria, no nosso segundo bimestre. Por isso que a gente está fazendo o resgate do contexto histórico hoje, porque muitos dos conceitos existencialistas vão ter, né, um pé fincado neste contexto brutal, que é o contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Um autor que também é importante receber a nossa atenção é Martin Heidegger. Vocês se lembram que nós estudamos sobre Heidegger na aula de cotidianidade? Então imagine um filósofo que se propõe a estudarmos o ser no mundo, as formas cotidianas de existência, como que as pessoas se envolvem nas suas atividades, desempenham um cuidado nas suas atividades, em seus propósitos e finalidades. Aquele filósofo que fala do quanto é importante que a filosofia alcance a dimensão da vida cotidiana, de alguém que está lá martelando prego, construindo uma estante, de alguém que está lá na máquina de escrever, digitando um parágrafo, de alguém que está lá no momento de cozinhar o almoço, né? Heidegger, que era o filósofo da cotidianidade, o filósofo que propõe que a gente olhe as maneiras de ser no mundo e, olhando essas maneiras de ser no mundo, que as pessoas possam encontrar uma forma autêntica de viver. Heidegger também é o filósofo da autenticidade. Então imaginem, ser um filósofo que defende que a filosofia abarque a experiência cotidiana, estar vivendo num momento em que o cotidiano é tão profundamente abalado. Mesmo quando as coisas parecem estranhamente normais, como relatava Simone de Beauvoir, a gente sabe que não, o cotidiano pode até ir seguindo, mas o planeta, vários países do mundo, principalmente o continente europeu, nesse momento está passando por algo brutal, cruel, devastador. Então, como foi para Heidegger, né, o filósofo que propõe o conceito de Dasein, de ser no mundo, se deparar com o contexto da guerra? Pois é, esse é um dos pontos da história do existencialismo mais intensos para a gente pensar nas contradições, conflitos e complexidades. Porque se o existencialismo é uma defesa de pensar a existência humana tal como ela é vivida por quem a vive, se no existencialismo há essa busca por não separar a filosofia da vida, não separar a forma como alguém faz filosofia da forma como alguém vive, Heidegger chega colocando muitas questões. Por quê? Porque aos poucos os seus amigos e colegas passam a perceber uma proximidade de Heidegger com as ideias nazistas. Heidegger próximo de grupos nazistas, Heidegger endossando ideias nazistas, e aí pensava assim, não é possível, ele está fazendo isso por necessidade, né? Ele está fazendo isso porque tem alguma pressão. E não, né? Em 2014 foi publicado um caderno de ideias inéditas, de reflexões filosóficas inéditas de Heidegger, e ele de fato concordou com as ideias nazistas, participou ativamente do nazismo. Então Heidegger, que era professor na Alemanha, enquanto professor de alguma forma indireta e em alguns momentos direta,
endossou a ideia da superioridade alemã, do domínio da Alemanha nazista em relação às raças superiores. Então, é realmente algo muito triste. Heidegger, ele estudou com Edmund Husserl, ele foi discípulo de Edmund Husserl. Edmund Husserl, que perdeu o seu filho, um de seus filhos, na linha de frente da Primeira Guerra Mundial, em que seu filho lutou no exército alemão. Edmund Husserl perde seu filho, que tinha mais ou menos a idade de Heidegger, e a proximidade com Heidegger era tanta, a afinidade com a filosofia de Heidegger, que estava ali aprendendo sobre a fenomenologia, era tanta, que a esposa do Edmund Husserl chegou a falar no aniversário dele que o Heidegger era o filho fenomenológico. Então imagina a proximidade dos dois e imagina o espanto de Husserl quando Heidegger se alia, se aproxima, passa a pertencer no partido nazista, sendo que Husserl era judeu. É tão grave, gente, tão grave, que no primeiro volume, na primeira edição de O Ser e o Tempo, escrito por Heidegger, que é uma obra principal, ou uma das obras principais de Martin Heidegger, a dedicatória era para o Husserl, seu professor, seu mentor, sua grande influência e inspiração. Então, a dedicatória do Ser e o Tempo era para o Husserl. Vocês acreditam que no contexto da Segunda Guerra, Heidegger chegou a tirar a dedicatória das novas edições? Então, assim, é algo profundamente difícil para quem estuda sobre o existencialismo tentar entender como que foi esse posicionamento de Heidegger, quais foram as motivações para que ele se posicionasse dessa forma, como que foi que isso aconteceu. Então, aqui contextualizando, em abril de 1933, o Heidegger aceitou o cargo de reitor na Universidade de Friburgo. E para isso, além de aceitar implementar novas leis nazistas, ele precisou entrar no partido. E até então algumas pessoas estavam falando assim, não, ele só está fazendo isso porque ele quer o cargo, ele só está fazendo isso por motivos profissionais, Até então se pensava isso. Mas imaginem que entre as leis implementadas estava essa exclusão de cargos públicos. Qualquer pessoa que fosse identificada como judia, ela seria demitida, ela perderia seu emprego, e o Heidegger participa disso como reitor. E não é em 1914, gente, eu errei na hora de digitar, em 2014, quando é publicado um caderno de reflexões filosóficas, as pessoas pararam de ter essa dúvida, elas perceberam que Heidegger de fato aderiu ao nazismo. Heidegger de fato tinha uma afinidade com as ideias nazistas. E a Sarah Bakewell, ela comenta sobre isso no livro O Café Existencialista. Ela diz assim: desde 1945, filósofos e historiadores tentam entender se o pensamento de Heidegger é totalmente invalidado por seu nazismo ou se pode ser julgado separadamente de suas falhas pessoais e políticas. Então, como é para alguém que segue uma corrente filosófica ter um autor que é uma inspiração, que tem textos filosóficos fascinantes, que tem provocações filosóficas transformadoras, como é perceber que esse autor, na sua vida pessoal, nos seus posicionamentos políticos, cometeu algo tão grave como se aliar ao nazismo? Vocês percebem que o existencialismo se trata da existência humana, individual e concreta, tal como ela é vivida, e das escolhas que acontecem nessas existências. E como aqui a questão de Heidegger envolve tanto a ligação entre a existência e a filosofia, quanto as escolhas que são feitas. E o quanto essas escolhas dizem de alguém
o quanto essas escolhas dizem de um percurso de vida. Então não é nada fácil pensar nessa situação de Heidegger, né? Enquanto outras correntes filosóficas poderiam dizer: uma coisa é a vida da pessoa, uma coisa é a obra da pessoa, outra é os seus posicionamentos políticos. Uma coisa é a filosofia que a pessoa cria, outra coisa é como ela escolhe agir na vida pública e privada. Justamente o existencialismo que defende essa proximidade e essa ligação entre filosofia e vida cotidiana, essa proximidade e essa ligação entre o que nós nos expressamos filosoficamente e a forma como nós vivemos. A questão de Heidegger é realmente uma questão que marca o contexto histórico do surgimento do existencialismo e não tem como pensar sobre o existencialismo sem pensar os efeitos tão gigantescos e tão devastadores da Segunda Guerra. Nós vamos continuar no próximo vídeo, focando mais numa obra de Sartre que deriva desse contexto, que chama o Ser e o Nada, inclusive com uma inspiração de Heidegger, né? Heidegger tem o ser e o tempo, Sartre escreve o ser e o nada. Falaremos um pouco mais sobre essa obra. Lembrando, gente, que na nossa aula eu estou experimentando o formato proposto por vocês de vídeos mais longos. Em vez de fazer 5 vídeos mais curtinhos, fazer 3 vídeos condensando os assuntos. Então, se vocês puderem me dar um retorno, se assim está sendo tranquilo para entender, concentrando mais assuntos no mesmo vídeo, tá bom? Por isso que esse vídeo também eu fui seguindo e falando do Sartre, da Simone, do Heidegger no contexto histórico sem separar. E no próximo a gente fala sobre o ser e o nada.